No ar o Insight aqui na ACTV, na Alma e Consciência TV. Eu sou o Flávio Siqueira e estamos juntos aqui nesse papo, nesse encontro que nós temos sempre. E eu fico feliz que você esteja aqui. Você sabe que eu venho nesse papo de hoje com um certo cuidado, porque esse papo é delicado, eu não quero lhe frustrar, eu não quero te deixar triste. Então, como eu nem sempre venho com a intenção de lhe motivar, de lhe colocar para cima, aliás, eu lhe confesso que quase nunca, também não quero te deixar para baixo, eu quero te fazer ver, né? Então eu fico um pouco mais à vontade com esse papo que nós vamos ter. Mas se você puder prestar atenção, está aqui mesmo comigo, eu não sei o que está à sua volta lhe chamando a atenção, lhe distraindo. Eu sei que normalmente a gente vive distraído, né? Mas tenta se concentrar agora. A gente tem o quê? 10, 15 minutos de papo aqui, então fique por aqui, porque eu quero falar sobre as suas esperanças, as suas motivações de vida, especialmente o que te motiva. O que te motiva? Eu faço essa pergunta porque eu, com muita frequência, é uma experiência minha também, eu vejo gente que faz tudo certinho. Existem uns roteiros, né? Seja bom filho, bom marido, bom pai, boa mãe, bom avô, boa avó, bom profissional, bom empresário, bom empregador, bom pagador de impostos, bom cidadão. Trate as pessoas com carinho, com respeito, com amor, seja honesto, não ceda aos encantos e os apelos irresistíveis tantas vezes, mas de irresistíveis não são irresistíveis, porque dá para resistir, mas para que você se corrompa de alguma maneira, não passe por cima dos seus próprios limites, tente reconhecê-los e respeitá-los, faça tudo certinho, se alimente corretamente, pratique esportes, seja politicamente correto e a vida sorrirá para você. E aí você faz isso. Você assume todos esses enquadramentos, você corresponde a todas essas expectativas, você faz de coração tudo da melhor maneira, né? Segue todos os passos, os roteiros, os scripts, e com o tempo, eu não estou falando para gente de 15 anos, de 10 anos, apesar de felizmente saber que tem muita gente na cidade que me ouve ou que me vê, mas eu falo com gente com um pouco mais de experiência e que no trabalho, na família, no casamento, em tudo, foi percebendo que não é bem assim. Nesse ponto bate uma certa frustração, não bate? É por isso que eu disse que eu já passei por isso também. E em certos níveis ainda passo, porque eu acho que esse é um processo para a vida toda. Jamais isso será superado na completude, na totalidade, porque de alguma maneira nós ainda alimentamos a expectativa de que se fizermos tudo certinho será. Você pode, você é um vencedor, simplesmente plante que você colherá. E de certa maneira eu até concordo com isso. Mas talvez haja alguma coisa em descompasso nesse olhar. Ou só eu que sinto assim. Pode ser, eu não sei, de repente eu estou falando aqui de uma impressão minha só e você pensa diferente. Que bom. Então, ouça o que eu tenho a dizer, eu estou falando de mim. Mas eu sinto que há um descompasso, eu sinto que há uma peça que não se encaixa nesse discurso de que seja perfeito, seja educado, amoroso, saudável, honesto, estudioso, respeitador, que tudo vai ser bom, que tudo vai dar certo. Sabe por quê? Aí você olha para gente que não faz isso, às vezes pessoas que você convive, pessoas que você conhece, e percebe que com eles dá. Eu me lembro quando eu era adolescente, bem adolescente ainda, eu fui com a minha mãe durante um tempo, nós íamos uma igreja aqui em São Paulo. A minha família ia lá, as tias, e nos levaram para lá. E aí nós ficamos um tempinho lá. Foi lá que eu comecei a ter minha experiência de rádio e tal. Enfim, foi um outro momento para mim. Foi útil, né? Mas eu me lembro que uma das coisas que na adolescência ainda me chamava a atenção é que tinha uma pessoa, uma mulher lá que dizia o seguinte: olha, nós vamos aqui ouvir agora as pessoas dizendo o que Deus fez na vida delas. E as pessoas vinham e diziam: eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa pobre, eu era uma pessoa assim, assado, mas o dia que eu me abri para Deus, ou contribuí com dinheiro para a igreja, eu fiz isso ou aquilo, tudo mudou, né? E todo mundo, com Deus no coração a vida é feliz, a vida é melhor. Esse discurso ainda é vigente.
com outras linguagens, em outras maneiras, com outros códigos, mas esse discurso existe ainda. Mas eu via que aqueles que não compactuavam da mesma fé, dos mesmos posicionamentos, das mesmas coisas, também tinham vidas prósperas, também tinham saúde. Então não era aquilo. Aí me diziam, não, mas é que essas pessoas podem ter prosperidade, mas não tem felicidade. O que é felicidade? Aí eu olhava para as pessoas que estavam lá convivendo comigo e via que também não eram. Tinham os mesmos problemas, não eram necessariamente mais felizes ou infelizes, mas estavam expostas aos mesmos problemas, às mesmas dores, às mesmas dúvidas, com o agravante de que essas, com a obrigação de serem felizes, não questionavam, não expunham, não enxergavam, não olhavam. E então ficavam mais tristes, porque tinham que aparentar algo que não era. Para vender uma imagem que não tinha, e era muito mais complicado. Aí eu falava, e nesse caso? Aí me diziam, não, é que nesse caso as pessoas não têm fé. Se tivesse fé, Deus moraria no coração dela. Então ela não seria infeliz, então ela não teria problemas. Então o problema é a pessoa. Uau, que peso, né? Que dor, que sobrecarga você colocar alguém diz, isso é cruel. É você que não tem fé. Mas como? Um bichinho sem luz como nós. Você está me vendo? É porque tem luzes aqui no estúdio. Se apaga essas luzes, eu fico escuro como a escuridão. Você não me vê, eu não tenho luz própria. Eu só sou reflexo, eu só estou refletindo luz. O meu corpo é assim, eu sou assim, eu preciso refletir a luz. Então, como seres que vivem em contradição, que nascem sem pedir para nascer, que morrem sem saber como, com medo tantas vezes, que não sabem quando vão morrer, que não sabem por que estão vivos, as explicações estão aí, mas seja um pouco mais exigente, elas não serão satisfatórias. Então, como é que eu vou exigir de um ser desse? Você não tem fé, será infeliz e será punido se não tiver. É crueldade. Então tinha alguma coisa que não se encaixava. E aí eu comecei a perceber com o tempo, em pouco tempo eu segui o meu caminho, enfim, me desvinculei daquilo, que na realidade eu nunca me vinculei de verdade com aquilo, enfim. Mas eu fui percebendo que as pessoas precisavam acreditar que estavam próximas a um paraíso, quando na realidade eu não sei se elas chegariam. Tem uma história muito legal, eu escrevi um texto contando essa história, recentemente está lá no flaviosiqueira.com, que o Saint-Exupéry, o cara que escreveu O Pequeno Príncipe, sabe? Ele tem livros maravilhosos, O Pequeno Príncipe é o mais conhecido, mas na minha opinião, longe de ser o melhor. Um deles é o Terra dos Homens, e no Terra dos Homens ele conta uma história que eu acho significativa. Ele diz, quando estava no deserto, ele era piloto e escritor, eu me identifico muito com ele por isso também. E ele encontrou mouros ali no deserto, guerreiros, enfim. E às vezes ele levava um ou outro para ir passear na França, né? E ele fazia isso com a intenção, entre elas, de fazer com que aqueles caras relativizassem a sensação de poder que eles tinham. Eles eram muito poderosos, matavam uns aos outros, guerreavam, então ele levava esses caras para a França. Por quê? Porque eles chegavam lá na França, e o Exupéry conta, via mulheres nuas dançando nos palcos, via bosques e via fontes de água, tudo que eles só sabiam da existência por conta do Alcorão. Eles jamais tinham visto um bosque, eles moravam na selva, no deserto, desculpa. Mulheres nuas era algo para se esperar no paraíso, quando as virgens, né, os acolheria depois de receberem um tiro na cabeça, provavelmente de um infiel, depois de 30 anos combatendo dolorosamente no deserto. E então, como recompensa, chegariam no paraíso, onde as virgens os acolheria, onde a abundância de florestas e de flores e a água, elemento tão em falta no deserto, tão precioso no deserto, então seria abundante. Então passavam anos na esperança de que um dia isso acontecesse, mas chegando na França, estava tudo lá. Ah, o Deus dos franceses, eles diziam, porque os franceses tinham as mulheres, os franceses tinham as águas, os franceses tinham as florestas e não precisavam ficarem sofrendo no deserto, tomar tiro na cabeça. O Deus dos franceses, e aí tem uma cena em que eles estão olhando ali para uma fonte e o guia dizendo, vamos embora, está na hora. E eles falando, não, eu tenho que esperar, eu vou ficar aqui. Esperar o quê? Esperar que Deus, que é avaro, se canse. Ele é avaro, olha como ele nos trata. Ele vai se cansar. E não se cansava, e a fonte não cessava. E aí o Saint-Exupéry termina dizendo,
para esses, para certos milagres, ou para todos, né, que são melhor, que é melhor a gente não questionar, que é melhor a gente não enxergar, que é melhor a gente não olhar. Porque se eu perceber que a água, e que as mulheres, e que os bosques fluem na França para todos, independentemente da fidelidade do guerreiro, do sacrifício do guerreiro, então questionarei o meu Deus do deserto, que me obriga aos sacrifícios para ter o que os franceses, sem força e sacrifício nenhum, têm. O Deus dos franceses. E a gente não quer ver esses milagres, a gente vive tentando merecer esse paraíso na Terra, sem querer enxergar esses milagres, que são acessíveis de águas e fontes e mulheres, e obviamente que eu estou me referindo a uma metáfora, mas que de outras maneiras, na vida daqueles que não seguem os mesmos passos, que não fazem as mesmas coisas, que não são como nós, que não pensam como nós, sequer são honestos como nós. Você pode, tudo bem, dizer, não, mas eu estou esperando a outra vida. Um dia eu serei recompensado, mesmo que nessa eu não seja. Eles terão a punição eterna. Tudo bem que seja esse consolo. Mas será que precisa ser só assim? Será que é isso mesmo? Mesmo? Ou será que esse não é um argumento para que a gente permaneça em nossa resignação, em seguir um caminho que talvez não esteja conectado com o que de fato somos, em nome da esperança de que veremos ou que seremos acolhidos no paraíso pelas virgens, pelas fontes e pelos bosques? É por isso que eu disse que no começo desse papo eu tomaria cuidado para não lhe incomodar, ainda que eu imagino que esse incômodo seja inevitável. Mas o que eu quero falar contigo para fechar o nosso papo é que, na realidade, tudo aquilo que nós somos, toda a bondade que nós expressamos em nossas escolhas, todo o bem que eu faço a você, ou à vida, ou a mim, deve ser feito por uma razão: pelo privilégio de fazê-lo, pelo privilégio de ser quem sou e quem posso ser, e expressar isso de maneira bonita, poética ou simples na vida, do jeito que eu souber, na profissão que eu tiver, no caminho que eu escolher. Enquanto eu viver de uma maneira positiva, legal, na esperança de ser recompensado de um jeito ou de outro, me colocarei num sequestro, num caminho forçado e certamente me frustrarei. Eu não compactuo da visão budista, por exemplo, apesar de gostar de muitos aspectos, mas não especificamente nessa, de que você não pode ter expectativa alguma. Eu acho que pode. Eu acho que a expectativa tem o seu lugar, o desejo tem o seu lugar, mas o lugar da expectativa e do desejo não deve estar acima da minha consciência, do porquê eu espero tal coisa e do porquê eu desejo tal coisa. Consciente de que eu, de fato, não sei o que é bom e o que é mal, na plena acepção, eu sei o que eu sinto em relação àquilo. E eu posso sentir que aquilo é bom, aquilo é mal, são meus sentimentos, mas isso não quer dizer que na essência seja. Então, a partir do momento que eu enxergo as coisas com essa amplitude, com essa consciência, com essa liberdade, então eu me pacifico. Em paz serei quem sou. E sendo quem sou, naturalmente, refletirei na vida a luz ou a escuridão que me habita só. O que vier depois, se as pessoas verão ou não verão, se eu serei reconhecido ou não, se terei aplausos ou não, se, enfim, se as pessoas vão simplesmente me ouvir ou não, isso é consequência, isso é o de menos, tem menos importância. A questão é, por que você é quem é? Você tem sido quem é? Se você se sente desconfortável, ainda que seja um bom caminho, nesse rumo, reavalie se de fato vale seguir por esse rumo. Reavalie com todas as consequências, com todas as dores, os cortes que isso pode acarretar, mas é preferível ser quem de fato é. Você tem coragem de olhar para dentro e fazer essa pergunta? Quando você fizer e depois a resposta, você poderá, enfim, ter o privilégio e a pacificação de viver com a recompensa de cada dia, a paz de espírito daquele que se enxerga e entende que assumiu-se como é, não na esperança de reconhecimento, mas simplesmente como uma árvore que nasce para ser árvore, dá frutos independente de quem colha, dá sombra independente de quem esteja lá. É linda, mesmo que seja numa floresta fechada e que nunca foi visitada. Ela é árvore, nasceu para ser quem é.
e quem pode ser. Pense nisso. E esteja comigo, eu estou ao vivo todos os dias na webradioVagalume.com entre 8 e 10 da manhã e com reprises 3 da tarde e 8 da noite. E 3 da manhã a gente tem meios de contato, a gente tem jeito de se falar, acesse o site que está aqui na tela, webradioVagalume.com, e nós nos falaremos, tá bom? Fique bem, até o próximo insight. Um grande beijo e até lá.